O tema da mensagem é o pleno conhecimento do Filho de Deus. Diga graças a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Na carta do apóstolo Paulo à Igreja Cristo Vive Ipauçu. Vocês estão procurando? Acharam? Carta do apóstolo Paulo à Igreja Cristo Vive Ipauçu, capítulo 4, versículo 13. Mas também pode ser a carta aos Efésios. É para nós. É para nós, amém? Aqui está os Efésios, mas ela chega hoje fresquinha para mim e para você. Amém? Foi escrita para mim e para você. Quando o Senhor deu a revelação a Paulo, eu e você já estávamos nos planos de Deus. Crê nisso? Então, Efésios, capítulo 4, versículo de número 13. Aleluia. Diz a palavra do nosso Senhor: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vou ler novamente. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos orar? Vamos falar com o Pai, para assim ouvirmos a sua voz. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e Deus bendito, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus que nós amamos, que nós glorificamos, que nós exaltamos. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Te agradecemos, Pai, por este momento precioso, o momento mais importante da nossa reunião, onde nós iremos, a partir de agora, ouvir a Tua voz, Senhor, como instrução, como direção, como ensinamento para as nossas vidas, Senhor. Através do Teu Santo Espírito, vamos ser alimentados. Através do Teu Santo Espírito, iremos fortalecer o nosso espírito, vamos ser fortalecidos na força do Teu poder, através da Tua palavra. E nós queremos, Senhor, misturar a fé àquilo que nós vamos ouvir a partir de agora. Nós queremos, Senhor, desenvolver este conhecimento, chegar, Senhor, à unidade da fé, ter, Senhor, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Queremos, Senhor, ser uma igreja madura, uma igreja que cresce, que amadurece, uma igreja de fato que conhece o seu Deus, que vive na intimidade com o seu Deus. E por isso, Pai, eu lhe peço mais uma vez que eu seja nas Tuas mãos um instrumento de valor. As palavras que saírem dos meus lábios sejam as Tuas palavras, Pai, não as minhas. Que venha, Senhor, do Teu trono a edificação para a Tua igreja e a revelação
daquilo que está oculto, para que a tua igreja cresça e amadureça. Que haja, Senhor, nesta noite, o pleno entendimento, o pleno conhecimento daquilo que tu queres nos revelar, daquilo que tu queres nos mostrar, Senhor, aquilo que o Senhor determinou para esta noite em nosso favor. Assim eu chamo a existência por fé, para a honra, louvor e glória de teu nome. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. E o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém. E a Jesus toda a glória, igreja. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, meu filho, amado ministro Vinícius, minha querida e amada esposa, pastora Daniele. Muito obrigado. Meus irmãos amados, amados meus, amados do Senhor, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, o povo que é propriedade exclusiva do Deus vivo, aqueles que foram selados com o Espírito da promessa para o dia da redenção, porque tem os seus nomes inscritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, aqueles que são chamados pelo Senhor para reinarem em vida por meio de Jesus Cristo. E aqueles que assim são, digam amém. Meus amados, amados de Deus, igreja do Senhor, a partir deste momento, você vai ouvir não o pastor Emílio, mas o Espírito de Deus. O pastor Emílio já desapareceu, para que entre o Rei da Glória, o grande e eterno Deus, o único e soberano Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, aquele que está assentado no trono, aquele a quem pertence o louvor, a honra, a glória e toda a adoração. A Jesus, o nosso Deus, Deus nosso e Senhor nosso, o Deus que é a nossa rocha e nossa fortaleza, o nosso refúgio e esconderijo, o Deus que é socorro, o Deus que é provisão, o Deus da nossa salvação. A Ele nós rendemos graças e o bendizemos. Igreja, a vida cristã é aprender todo dia. A vida cristã é um processo de conhecimento e de crescimento. Então, um crente que é atraído para viver o cristianismo, a Bíblia diz que ele é como uma criança que necessita de leite, a princípio, mas que, passado um tempo, esta pessoa, este crente, ele necessita de alimento sólido. Porque é o alimento sólido que gera a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, na vida cristã, é necessário haver o crescimento. É necessário chegar à maturidade. Esse é o desejo do Senhor para a sua igreja. Então nós não podemos aqui aceitar, desculpe, amado, as meninices. Porque tudo tem o tempo. Amém? Então quando nós chegamos para o Senhor, nós chegamos como de fato meninos na fé, todos nós, como crianças, sem saber de nada. E fomos alimentados com leite. Porém, passado um tempo, o Senhor começou a nos dar o quê? O alimento sólido. Para que cresçamos, cheguemos à maturidade espiritual. Porque o menino, olha o que o apóstolo Paulo diz, em Efésios 4, no versículo 14, ele diz assim, para que não mais... Então olha a importância do alimento sólido.
Olha a importância daquilo que você ouve deste altar para a vida espiritual. Para que não mais sejamos como meninos, como crianças, agitados de um lado para o outro. Porque a criança ela é assim, ela é agitada, não para. Ela é levada de um lado para o outro. E levados ao redor por todo vento de doutrina. E ele vai além. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, quem é menino na fé, quem permanece criança, e nós sabemos que a lei não gera crentes adultos. Eu fui de lá, você também foi, a maioria aqui, eu creio, que nós somos da lei, nós viemos da lei, e a lei nunca nos aperfeiçoou. A lei nunca nos deu o pleno conhecimento do Filho de Deus, sim ou sim? Essa é a verdade. Então, aquele que é menino na fé, ele não amadurece no Evangelho. E esta pessoa, este crente, ele é facilmente enganado. Ele é facilmente induzido ao erro. Ele bate o pé e não aceita a graça. Ele bate o pé e fala que nós somos uma seita. Ele bate o pé e fala que nós temos que jejuar. Ele bate o pé e fala que nós temos que ir para o monte, não é, irmã Flávia? Ela bate o pé e fala que nós temos que batizar em água. Bate o pé e fala que nós estamos errados. Porque é menino. Porque é criança. Então é de suma importância, amado, para o povo de Deus, ter isso, o pleno conhecimento de Jesus. Conhecer a sua obra da salvação, conhecer o que de fato foi feito, conhecer as alianças e desenvolver a maturidade espiritual. O crente, ele é o resultado do altar. Eu tento aqui, amado, ao máximo me esforçar para gerar em você um crente perfeito, um crente maduro, um crente de poder, um crente de autoridade. Eu me esforço ao máximo. Quero que você saiba disso. A minha oração ao Senhor antes de subir neste altar é que, Senhor, que as palavras que saírem da minha boca formem uma igreja de poder, uma igreja poderosa, crentes poderosos, famílias poderosas. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Então, eu sei do compromisso que está sobre mim, mas também sei que não sou eu que faço nada. Como eu digo sempre, a minha participação aqui é zero. É o Espírito Santo quem lhe convence, é o Espírito Santo quem lhe capacita, é o Espírito Santo quem lhe aperfeiçoa, é o Espírito Santo quem completa a obra que ele começou em você. Glória a Deus por isso. Você quer aplaudi-lo? Glória a Deus por isso. Todos nós estamos neste processo. Inclusive eu. Estamos neste processo. Então, o crente ele é um resultado do altar. Então, nós podemos entender que as pessoas que vivem como meninos na fé, elas não têm culpa. Elas não têm culpa. Os nossos irmãos que estão aí hoje, nas igrejas legalistas, nas igrejas que não tiveram a revelação que nós tivemos, essas pessoas elas não têm culpa. Por quê? Porque elas são guiadas pela, o apóstolo Paulo disse aqui, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, igreja, nós precisamos tirar, não é, dos nossos irmãos esta culpa. Não é deles. A culpa é daqueles que estão num altar, num púlpito, ensinando errado, levando o povo de Deus ao erro. Em Filipenses 3, versículo 10 diz assim: para o conhecer e o poder
da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, olha, Paulo diz, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e aquilo que está revelado na sua ressurreição, que é onde Paulo diz, olha, agora vocês pertencem ao outro. Agora vocês não são mais daquele Jesus que vocês conheceram. Agora vocês têm que pertencer ao outro, a saber, aquele que ressuscitou entre os mortos. Então, é este Jesus que nós seguimos, é esse Jesus que nós estamos aqui conhecendo, reunião após reunião, culto após culto. Porque é necessário ter o pleno conhecimento do Filho de Deus. Saber que Ele é o próprio Deus. Saber que Jesus é Deus. Então este conhecimento, este conhecer, não vem, amado, somente de uma leitura. Não é pelo eu decorar um texto bíblico, eu decorar um versículo. Não. Este conhecimento, ele é recebido por revelação do Espírito. Isso é maravilhoso. Em Efésios 1:18, foi um dos versículos que me ajudaram a entender a revelação da graça. Foi um dos versículos que marcaram o início da minha conversão à graça de Deus. Foi esse versículo que diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E é o Espírito Santo que faz isso, que ilumina. Então Paulo ele estava ali orando para que a igreja de Éfeso tivesse cada vez mais os olhos do entendimento iluminados. Então o Espírito Santo é que ilumina nossa mente para podermos compreender. Antes de Jesus, nós estávamos onde? Em densas trevas. Todos nós. E hoje nós estamos onde? Na luz. Diga graças a Deus, igreja. Então a revelação do Evangelho da graça de Deus nos trouxe luz. Nos libertou, porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje nós temos essa verdade, nós recebemos esta verdade. Então, o Evangelho não é uma sementinha de feijão vendida a R$1.000 num altar que se diz de Deus. O Evangelho não é óleo na cabeça nem na testa. O Evangelho não é uma vida de sacrifícios. Não é autoflagelo. Não é dias, semanas sem comer ou sem dormir. O Evangelho não é uma vida de campanhas e mais campanhas. O Evangelho é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegar ao pleno conhecimento de Jesus. Isso é Evangelho. Em Efésios 1:17-19 diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia. Amado, há uma suprema grandeza. Há uma suprema grandeza que deve ser conhecida pelos filhos de Deus nesta terra. E essa suprema grandeza está revelada onde, pastor? No Evangelho da graça. Neste pacto de melhores e superiores promessas. Então, vida espiritual, vida evangélica, é algo muito além do que nós possamos imaginar.
Nós temos muito para crescer nesta vida espiritual. Nós temos muito para desenvolver neste conhecimento. Ouça, igreja. Nós recebemos maturidade, sim, mas nós temos muito ainda para amadurecer. Temos muito ainda para receber da parte do Senhor como revelação desta suprema grandeza. Aleluia! Porque, olha, amado, Paulo diz a suprema grandeza do seu poder. Você acha que se revela em 8 anos? Algo que Paulo diz que é algo supremo? Nós vamos chegar ao fim dos nossos dias, amado, recebendo desta suprema grandeza do poder de Jesus que está em nós. Porque é algo maravilhoso, é algo grandioso, é algo extraordinário. Por isso Paulo diz que há uma necessidade de chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Em Colossenses 2, 1 e 2 diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Olha o que Paulo diz. Pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Para quê? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem de que forma? Plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Olha, amado, nós devemos ter e ser uma igreja de forte convicção de entendimento. Porque esse era o desejo de Paulo. Olha, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza. Olha, a suprema grandeza, igreja, a suprema grandeza do seu poder, que está liberado para a igreja. Então Paulo diz que eles tenham toda esta riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Que eles vejam que Jesus é Deus. Que eles entendam que Jesus é o próprio Senhor, o único Senhor, que não há outros deuses, há um só Deus, um só Senhor, que está sentado no trono e reina sobre tudo e sobre todos, e está aqui nesta noite. Jesus é o nome dele. Em 1 Coríntios 8, versículo 6 diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então nós existimos e vivemos por Jesus. Para nós há um só Deus, não há três, não há um pai, não há um filho, não há uma pomba. Amém? Para nós há um só Deus, um só trono. Para nós não há 3 tronos. Para nós há um só trono. E há um assentado no trono. E o nome dele é Jesus. É o nome que está sobre todo nome no céu, na terra, debaixo da terra. Vamos lembrar aqui alguns, eu talvez não vá conseguir lembrar todos, mas Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi. Me ajude. Jeová Rafá, Jirê, Nissi. Me ajuda, pastora. Jeová Shalom. Jesus, Deus é a paz, né? É Jeová Shalom. Que mais? Jeová
Já falei, Nissi, Jireh, Rafá, enfim, todos esses nomes se resumem em Jesus. Porque Jesus é o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Todos os nomes de Deus que foram dados a Deus se concentram em Jesus. Porque em Jesus está toda a plenitude da divindade. Tudo de Deus está resumido no nome de Jesus. A Ele toda a glória. A Ele toda a glória. Nós existimos e vivemos por Ele. Amém? Olha Gálatas 3:20, diz assim: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Diga, Deus é um. Diga, Deus não é três. Deus é um. Amém. Efésios 4:5. Há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. 1 João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, aleluia. Em seu Filho, Jesus Cristo. Aí ele continua. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Amado, o verdadeiro Deus e a vida eterna é Jesus Cristo. Eu estou nele e ele em mim. Diga isso, eu estou nele. E ele em mim. Diga mais uma vez, eu estou nele. E ele em mim. Diga, eu estou no verdadeiro. Eu estou no verdadeiro. Aleluia. Nós estamos no verdadeiro, amado. Nós estamos seguindo ao Deus verdadeiro. Em Judas 1:4 diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que quando recebem a revelação da graça dizem, sou salvo, estou tranquilo, vou viver do jeito que eu quero. Sou salvo mesmo. Se ele já me salvou, então agora eu vou viver do jeito que eu quero. Transforma a graça em libertinagem. Nós não somos destes. Amém? Nós cuidamos da graça, porque a graça nos libertou. E nós somos santos assim como ele é santo. Em João 8, 56 a 58 diz assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu amo isso aqui, igreja. Jesus diz assim, eu sou. E pode ver que está em maiúsculo. Por quê? Vamos ver lá em Êxodo, capítulo 3, para você entender isso, que o próprio Senhor disse a um povo, né, que estava ali questionando. Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? O que tu está achando que tu é? E o Senhor disse, antes que Abraão existisse, antes que Adão existisse, antes que Eva existisse, eu sou. Aleluia! 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 Esse é o nosso Deus, igreja. Jesus, o Criador. Antes que qualquer coisa existisse, eu sou, diz o Senhor. Porque está em Êxodo capítulo 3, versículos 4 a 6. Vendo o Senhor
que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça, Jesus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou, Jesus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Aleluia, aleluia, eu sou. E o Senhor Jesus então diz para aquele povo que estava ali discutindo com ele: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe o Senhor: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia, aleluia. Há um só Deus. Há um só Deus. É triunidade e não trindade. Trindade foi a invenção da igreja romana. Então, o único Deus que se manifestou de 3 formas: Pai na criação, Filho na redenção e Espírito Santo na consolação. É o nosso Deus e o nome dele é Jesus. Colossenses capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim: cuidado, cuidado, lepo, do grego, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. A tradição, amado, ensina o que quer, não o que a Bíblia revela, não é? Então, a igreja romana, ela ensina uma tradição. Tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 9. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, na Cristo vive, você é ensinado segundo Cristo. Você é levado ao pleno conhecimento de Jesus. Aqui você é ensinado pelo Espírito Santo e não segundo a tradição de homens. Em Lucas 5,17 diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, aqueles que não aceitam a graça, né? Aqueles que nos chamam de endemoniados, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Que tremendo. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Igreja, eu creio que o poder do Senhor está sobre a Cristo Vive Pau Sul para curar. Eu creio que o poder do Senhor está sobre este lugar, está sobre este altar. E a manifestação dos milagres aparecerão, porque eles vêm através da pregação da palavra. O Evangelho tem o poder para curar. Diga isso, o Evangelho tem poder para curar. Lucas 9,56 diz assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, o Senhor, amado, ele veio para quê? Para nos dar vida e vida em abundância. Então, não veio para destruir ninguém, ele veio para salvá-las, para dar saúde,
para dar alegria, para libertar, para tirar da escravidão, tirar do cativeiro. Em João 3,17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em 2 Coríntios 2:15 e 16, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então, olha, não importa, amado, se pessoas nos aceitem, não é, como mensageiros de Cristo nesta terra. Não importa se pessoas nos aceitem como embaixadores em nome de Cristo, ministros da nova e eterna aliança. Não importa. Importa que nós somos o bom perfume de Cristo. E aí, Paulo diz assim, olha, para com os que se perdem, tu tem cheiro de morte. Nos odeiam. Nos odeiam. Porém, para os da salvação, nós temos o quê? Aroma de vida. Aroma de vida. A pessoa se alegra em ouvir as palavras de vida eterna. A ovelha se alegra em receber, sabe? Em ouvir as boas novas de grande alegria. Em nossa vida está o cheiro de paz. Na nossa vida está o cheiro de vida, o cheiro de saúde, o cheiro de alegria. Porque Jesus, amado, ele não veio para destruir, ele veio para salvar. E ele não leva ninguém, ouça, quando ele atrai um filho seu, ele não leva ninguém de volta ao útero da mãe para ficar remoendo o seu passado. Ah, porque eu sofri, porque minha mãe sofreu, porque meu pai sofreu, porque minha família sofreu, porque todo mundo sofreu. Jesus não faz isso. Jesus nos dá um novo começo. Ele nos faz andar em novidade de vida. Ele nos faz novas criaturas. Então, ele é a cura total para a nossa vida. Ele é a cura total para toda enfermidade, para toda dor. Então Jesus tem o poder para restaurar a vida de quem está caído. Não importa quem seja e qual o motivo pelo qual está caído. O Senhor tem poder para levantar. Nós sabemos muito bem, igreja, que o pecado tem o poder de adoecer. O pecado adoece fisicamente, o pecado adoece emocionalmente e o pecado adoece espiritualmente. E o Senhor Jesus veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E só Jesus tem o bálsamo para curar. Só Jesus tem o bálsamo para restaurar, para fechar as feridas. E o Senhor, ele tem prazer nisso. Eu sou uma prova viva disso, que Jesus tem prazer em restaurar, que Jesus tem prazer em colocar de pé aquele que está caído, que não há mais solução, aquele que não tem mais crédito, aquele que já ouviu coisas na sua vida que o adoeceu e o levou para as drogas, o levou para o álcool, o levou para o caminho de imundície. Não importa, amado. O Senhor tem poder para restaurar. Em Deuteronômio 32 e 39 diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ai, que coisa linda. O Senhor sara. O Senhor sara aqueles a quem Ele chama
e se prostram. Amado, aquele que faz isso e se rende para o seu Criador, se rende para o seu Salvador, aquele que dobra o seu joelho, aquele que fala para o joelho teimoso, dobra, e se rende, o Senhor tem prazer em restaurar. O Senhor tem prazer em mudar a situação de vida. Em Jeremias 30, versículo 17, diz assim: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Então, todos nós, igreja, todos nós ouvimos coisas na vida que nos machucaram, que nos feriram, que nos adoeceram. Mas o Senhor nos trouxe cura. O Senhor restaurou a nossa alma. O Senhor nos deu a alegria de viver. E isso tem que ser mantido. Isso tem que ser alimentado dia após dia na nossa vida. Por isso que a palavra diz que aquele que está em Cristo, ele anda em novidade de vida. Todo dia ele é renovado pelo Senhor. O Salmo 6, versículo 2 diz, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Então, o salmista sabia com certeza que em Deus há compaixão, que em Deus há salvação, que em Deus há cura. Por isso ele diz, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados. E o que faz isso? O pecado. O pecado traz uma vida debilitada. O pecado traz uma vida de doença. O pecado traz uma vida de enfermidade. O pecado, amado, chega a doer os ossos. O Salmo 41, versículo 4 diz, disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. O salmista tinha entendimento do poder de destruição do pecado. E por isso, ele se dobra diante de Deus e diz, compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Então ele mostra o que é arrependimento. Isaías 53, 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Igreja, o Senhor pode reverter toda e qualquer situação de enfermidade. Pela fé e confiança na palavra, o milagre aparece. O versículo 5 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, fomos o que, igreja? Sarados! Fomos sarados! Então, amado, você não é doente, você não tem enfermidade. Você não tem. Se há alguma coisa aí, é mentira. É mentira. Qualquer coisa que haja no nosso corpo físico, na nossa vida, tentando nos fazer crer que estamos com alguma enfermidade, é mentira. Porque a verdade é essa. Que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, a verdade é que Jesus já nos curou. Diga isso, Jesus já me curou. Mas diga de novo, Jesus já me curou.
Amém. Amém. Ele já nos livrou de toda enfermidade. Ele nos deu vida e vida em abundância. Olha, mas a pessoa pode estar à beira da morte. A pessoa ela pode estar, sabe, condenada pela medicina, pelos médicos. Falam, olha, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Já deu o limite. O que passar agora é lucro. Deus pode chegar e reverter toda a situação e dar vida em abundância. Deus pode colocar um órgão novo naquela pessoa. Pode fazer uma transfusão de sangue. Pode criar algo que a pessoa precisa, algo novo, para que ela tenha vida e vida em abundância e que viva mais longos anos. Não importa o que seja. Células ruins, Deus pode transformar em células boas. O Senhor é médico dos médicos. Não há limites para Deus. Não há limites para o Senhor. Ele pode fazer. Amém? Em Lucas 5:24, diz assim: mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Vai viver. Vai viver com abundância. Tu não vai viver mais em cima de um leito. Tu não vai mais agora ser um paralítico. Porque eu tenho poder para perdoar pecados e eu te perdoo. Aleluia! Eu te perdoo e te curo. O Salmo 147:3 diz assim: sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Igreja, o pleno conhecimento de Jesus nos faz andar em novidade de vida. Jesus é a videira verdadeira e nós os ramos. Então, se nós estamos em Jesus, nós temos o poder e a autoridade do Senhor na nossa vida. Nós temos essa vida abundante sobre nós. Em João 15:5-7 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Crê nisso, igreja? Em Oséias 14:4 diz: curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Olha o que o Senhor diz. Eu vou curar a infidelidade. Eu vou transformá-los em fiéis. Eu de mim mesmo os amarei. Que coisa linda. Aqui, amado, estamos nós inseridos aqui. Porque antes de Jesus, nós éramos os infiéis. Estão entendendo? Nós éramos os infiéis. E o Senhor nos amou primeiro. Amém? Então ele diz: porque a minha ira se apartou deles. Então quando o Senhor nos atraiu, já não havia mais a ira de Deus sobre nós. Havia o quê? O amor de Deus manifestado sobre a minha e a tua vida. E ele nos curou da nossa infidelidade. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Então o Senhor não está preocupado com o tamanho de pecado. O Senhor não está olhando se é um pecadinho, se é um pecadão. O Senhor quer encontrar o que? Um coração quebrantado. O Senhor quer encontrar o que? O arrependimento. Em Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então o Senhor quer que o seu povo prospere. Amém? O Senhor quer que os seus filhos prosperem. Então ele quer que aqueles que andam em transgressões e que continuam numa vida de erro,
O Senhor quer o quê? Olha lá, ó, que as confesse e deixe. Olha lá, ó, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então olha que tremendo isso. Quando há o quebrantamento, quando há o arrependimento, quando o homem deixa a vida de pecado, a vida é curada, a vida é transformada, a vida é exaltada, porque o Senhor faz com que a vida deste homem mude. Então o pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem das bênçãos de Deus. Então, uma pessoa que vive uma vida de pecado, ela é impossibilitada, amado, de receber as bênçãos do Senhor. A igreja está entendendo? Então, nós entendemos isso e sabemos que Deus, Ele quer que as suas ovelhas se reconciliem. Como que uma ovelha se reconcilia? É desta forma, deixando a vida de erro, deixando a vida de pecado, sabe? Entendendo esta questão muito importante, que é onde a Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, não há possibilidade. Então Deus quer que os seus filhos entendam isso. Se o Filho de Deus continua numa vida de transgressão, não adianta querer, pode até querer a prosperidade, pode querer a vida feliz, mas o caminho é de morte. Amém? Está claro até aqui? Então vamos para Jeremias 29, 11 em diante até o 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Então, o Senhor, Ele tem prazer em ver o seu povo numa vida que Ele mesmo determinou. Porque Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Mas eu vou dar a cada um de vós o fim que desejais. A igreja está entendendo? Buscar-me-eis e me achareis quando? Me buscar de todo o vosso coração. Aleluia, aleluia. 2 de Crônicas 7, 14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Jesus. O Senhor Jesus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento do seu nome. O Senhor Jesus quer a maturidade espiritual de todas as suas ovelhas. Que todas as ovelhas vivam livres das mentiras do diabo. Livres de todo o cativeiro. Porque Ele mesmo, o Senhor, levou cativo o cativeiro. Em Lucas 5, 18 a 20 diz assim, vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. E procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Então, o Senhor, vendo-lhes a fé, porque naquele momento a fé não era uma medida perfeita. A fé era natural. Cada um tinha a sua. Amém? Mas o Senhor, vendo-lhes a fé,
disse ao paralítico: homem, estão perdoados os seus pecados. Versículos 25 e 26. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Igreja, eu vou encerrar dizendo o seguinte: que o pleno conhecimento de Jesus nos faz viver perdoados e com poder e autoridade contra o pecado. O pleno conhecimento de Jesus nos faz viver de fato como filhos de Deus nesta terra, livres de toda a escravidão do inimigo, entendendo, sabendo e crendo que Jesus nos libertou para sempre. Por isso, nós devemos buscar mais e mais do pleno conhecimento do Filho de Deus, para vivermos como, de fato, herdeiros das promessas de Deus nesta terra. Não como mendigos das bênçãos do Senhor, mas como, de fato, aqueles que têm o direito de viver todas as promessas do Senhor. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, a semente foi lançada, a semente foi semeada e caiu em boa terra. Assim eu creio, Pai, porque eu creio que a Tua palavra ela não voltou para Ti vazia. Eu creio que ela já prosperou, Senhor, naquilo para qual ela foi designada. E a Tua palavra, Senhor, ela produz aquilo que lhe apraz. Ela realiza aquilo que lhe apraz, porque a Tua palavra, Senhor, é o Teu poder. A Tua palavra, Jesus, é o Teu poder. Por isso eu creio, Senhor, que nesta noite houve aqui entre nós prodígios. Eu creio que houve, Senhor, entre as Suas ovelhas que estão pela internet. Eu creio, Senhor, que houve milagres. Ela não voltou para Ti vazia, Senhor. A Tua palavra veio, Senhor, com um propósito para a Tua igreja. A Tua palavra veio, Senhor, com um desígnio santo. Assim como na vida daquele paralítico, Senhor, que teve a vida mudada no piscar de olhos, que teve a situação da Tua vida mudada num piscar de olhos. Assim eu creio, Senhor, que nós também teremos, Senhor, situações da nossa vida mudadas. Amanhã, Senhor, é um novo dia. E nós veremos, Senhor, sim, os Teus milagres acontecendo em nosso favor. Porque hoje nós estamos aqui alimentando a fé pela Tua palavra e misturando a fé com a Tua palavra, Senhor. Cremos que coisas grandiosas irão acontecer a nosso favor, dentro da nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, na nossa saúde. Eu creio, Pai,
porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós somos sarados. O Senhor já nos deu vida abundante, vida de paz, vida de alegria. Nós temos direito, Senhor, a viver esta liberdade com que o Senhor nos libertou. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui está a tua igreja, Senhor. Estão agora os teus filhos clamando, Senhor. As tuas ovelhas, Senhor, estão agora orando, colocando, Senhor, diante de ti situações que precisam ser mudadas. Situações, ó Deus, que por tempo já vêm se arrastando. E são situações que o Senhor já nem sequer se lembra mais. Situações, ó Deus, que já foram lançadas no mar do esquecimento. O Senhor não leva ninguém de volta para o útero para relembrar e remoer o passado. O Senhor nos perdoou. Aleluia. O Senhor nos perdoou. Nós somos perdoados. Estamos aqui como filhos de Deus, amados, benditos e perdoados de todo o pecado, para vivermos uma vida por cima e não por baixo, sermos cabeça e não cauda, reinarmos em vida por meio de Cristo, por meio daquele que nos amou primeiro. Assim, Jesus, eu oro para que a partir de hoje comece uma nova história na vida dos teus filhos. Que esta palavra, Senhor, que veio do trono de tua graça ao nosso espírito nesta noite, traga sinais, maravilhas e prodígios. Traga transformação. Traga milagres, Pai, para o teu louvor, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus que recebe e crê, diga amém, amém e amém. Aleluia. Oh Deus maravilhoso.